Vocês sabem que Jesus não ressuscitou com o intuito de enxugar as lágrimas dos seus discípulos enlutados, por ocasião da sua morte. Isto porque a ressurreição não foi e não é terapia para quem vive no luto, mas vitória histórica e irreversível sobre a morte. Em outras palavras, eu estou tentando dizer a vocês que a ressurreição de Jesus não tem a ver, pura e simplesmente, com a espécie de terapia para a alma de quem anda com medo da morte, de quem vive temendo a morte, de quem vive sofrendo precocemente em função de ter consciência de que a morte é um fato no palco da existência. Conquanto vocês sabem que vivemos dias em que quase tudo está sendo reduzido ao emocional. A fé, infelizmente, para muitos, virou um mecanismo de alívio psíquico ou emocional. A teologia coach está aí, com o intuito de ratificar o que eu acabei de dizer. Pois a mesma sustenta, ouso dizer, um evangelho que está mais preocupado com as emoções dos indivíduos, com a cabeça dos indivíduos, com a psique dos indivíduos, do que com a realidade dos indivíduos, espiritualmente falando diante de Deus. Alguns dias, eu estava ouvindo um destes teólogos coach, muito conhecido nas redes sociais, estava diante de uma multidão. E, em um determinado momento, disse à multidão: vocês devem aprender a perdoar a Deus, por Deus não ter atendido o pedido, as orações de vocês. Isto, nas entrelinhas, revela a mentalidade que muitos estão tendo na atualidade acerca do Evangelho. Isso revela, infelizmente, que muitos estão usando o Evangelho como recurso emocional, psíquico, psicológico, cujo objetivo, considerando isto, é simplesmente resolver os colapsos emocionais, psíquicos que passam a envolver muitas pessoas em nosso tempo, em nosso contexto social odierno. Pensando na ressurreição de Cristo, podemos dizer que em muitos discursos ela foi esvaziada de sua forma objetiva e transformada numa espécie de terapia religiosa para corações tristes. Conquanto o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, não trata a ressurreição como apoio psicológico, ou por que não dizer, considerando que a ressurreição e a morte de Cristo é o Evangelho, porque o Evangelho é Cristo, e a morte e a ressurreição de Cristo é o ápice de tudo que o Evangelho propaga, que o Evangelho não tem a ver com apoio psicológico.
A ressurreição, assim sendo, segundo o apóstolo Paulo, considerando estas palavras ditas pelo mesmo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos de 1 a 20, é o eixo, é a espinha dorsal, é a coluna vertebral do cristianismo. E não tem a ver, portanto, sendo assim, com um boato, com um mito, mas com um fato, com algo que aconteceu, que ocorreu. E vocês sabem, penso eu, que o apóstolo Paulo, ao tratar da ressurreição de Cristo e, por conseguinte, da ressurreição de todos que em Cristo, na consumação, vão ressuscitar, assim o faz porque existia uma resiliência enorme quanto à ressurreição na igreja de Corinto, por influência da visão religiosa desenvolvida pelos saduceus, que não admitiam a ressurreição dos mortos, como também da filosofia helênica, da filosofia grega, que desprezava o corpo. Se desprezava o corpo, então não tinha razão nenhuma de, em algum momento na história, ou seja, no tempo e no espaço, do corpo de quem quer que seja, ressuscitar. E é por esta razão que o apóstolo Paulo dedica este capítulo à ressurreição, usando a ressurreição de Cristo como fato, como história, como algo historiável, porque ele diz, dos versos de 5 a 8, que Cefas, que Tiago e mais de 500 pessoas e o próprio apóstolo Paulo viram a Cristo. Então, é um fato historiável. Muitos constataram, viram a Cristo em carne e osso. Não foi uma aparição fantasmagórica, não tinha a ver com um fantasma, mas com Cristo que viveu com eles, aparecendo diante deles em carne e osso. Dito isto, eu quero apresentar alguns pontos a vocês acerca deste tema, que é a ressurreição de Cristo é a vitória histórica e irreversível sobre a morte. Em primeiro lugar, porque sem ela a fé não fica abalada, fica vazia. É o que destaca o verso 14 do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vejam aí, verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. A palavra vã aqui pode ser substituída por vazia, oca. Em outras palavras, Paulo está dizendo, se a ressurreição de Jesus não existiu, não aconteceu, não é um fato, não tem a ver com a história, a nossa pregação tornar-se-á vazia. E a nossa fé, de igual modo, oca, vazia, destituída de razão, destituída de chão, de terra, para nós pisarmos com relação ao que nos aguarda, segundo as Escrituras. Assim sendo, Paulo está dizendo que a ressurreição, o Evangelho,
não tem a ver com algo emocional, pura e simplesmente. Não tem a ver com algo psicológico, pura e simplesmente, ou subjetivo. Não tem a ver com abstrações. Não tem a ver com psicose coletiva. Não tem a ver com delírio coletivo. Não tem a ver com a necessidade que os discípulos tiveram, psicologicamente falando, emocionalmente falando, de dizer ele ressuscitou, a fim de terem as suas emoções acalmadas, aliviadas. Não. Porque se assim for, está dizendo o apóstolo Paulo, a nossa pregação tornar-se-á vazia, e a nossa fé vazia, oca. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que a ressurreição de Cristo é a coluna vertebral do corpo da fé. É a coluna vertebral da nossa pregação, da pregação do Evangelho. É a base. Percebam que Paulo conecta a pregação com a fé. Isso mostra que a fé cristã não nasce do sentimento autônomo do coração humano, mas da verdade proclamada sobre um fato. Jesus ressuscitou, Jesus vive, Jesus deixou o sepulcro vazio. E o apóstolo Paulo diz isto porque a época, por conseguinte, a constatação do sepulcro vazio, onde o corpo de Jesus foi posto, os sacerdotes, os escribas e a turma que se opunha a Jesus, havia pago os soldados que guardavam o sepulcro para dizerem que os discípulos tinham ido até o sepulcro na calada da noite e roubado o corpo de Jesus. Em outras palavras, que Jesus não tinha ressuscitado coisa nenhuma, que isso tinha a ver com a invenção dos discípulos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender que Cristo de fato ressuscitou. Ele vive em carne e osso. Seu corpo foi tocado, apalpado. E vocês sabem disto porque um dos discípulos, chamado Tomé, incredulamente questionou a ressurreição de Jesus. E quando o mesmo estava diante de Jesus, penso eu, que o mesmo imaginou que não passava de uma visão fantasmagórica ou de um fantasma diante de si. E Jesus disse, conhecendo o coração do mesmo, venha até mim, me toque, me sinta, aqui é carne, aqui é osso. É palpável, é pegável. Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele vive. Nós temos que entender que o Evangelho não foi dado para apenas produzir sensação de conforto. Ele foi dado para nos firmar sobre uma verdade. Há muita gente hoje querendo um Evangelho que funcione mesmo sem objetividade, um Evangelho que acalme, anime, inspire, mas que não dependa de verdade histórica, factual, historiável, observável. No século XIX e XX, surgiu um pensamento que dizia o seguinte: nós temos que admitir que Jesus ressuscitou, porque faz bem. Nós temos que admitir que existe céu, que existe inferno, porque a ideia de céu e de inferno imprime
no homem a ideia de céu, esperança de uma vida melhor, e de inferno a ideia de que o mesmo não pode viver na sociedade de maneira errada, roubando, matando, etc, etc, etc. Em outras palavras, nós precisamos anunciar isto porque isto faz bem à cabeça das pessoas. Porque isso faz bem a quem vive na vida lidando com a dor, com as perdas, com a morte. E muita gente passou a ver, a partir de então, a igreja do Senhor Jesus na terra, pura e simplesmente como uma necessidade social, como uma espécie de mecanismo regulador de alguns comportamentos dos homens. E por essa razão, muitas igrejas que abraçaram esse pensamento no contexto do Ocidente e da América do Norte foram esvaziadas. E o ateísmo tomou conta de países como a Escócia, berço do presbiterianismo, e tantos outros, berços da Reforma Protestante do século XVI. Nós devemos entender que o apóstolo Paulo aqui afirma categoricamente, veementemente, que Jesus ressuscitou. Não é abstração. Não foi um delírio. Foi um fato. E ele diz, aí no verso 8, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Eu sou uma testemunha, dentre muitas, de que de fato e de verdade Jesus ressuscitou. Eu o vi. Não foi um delírio. Eu o vi diante de mim, em carne e osso. Isto está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quando mesmo estava indo até Damasco, montado em um cavalo, caiu do mesmo porque viu a Jesus, convocando-o para se tornar, como mesmo diz, nos versos de 9 em diante, um mensageiro do Evangelho. Não mais perseguidor, mas mensageiro do Evangelho. Nesses dias, a esperança nossa não pode repousar no que sentimos, mas no que Deus fez. Nós não podemos medir a nossa caminhada com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a partir dos nossos sentimentos, a partir da nossa subjetividade, a partir da nossa interioridade, mas no que Deus fez por meio de Jesus, a mim e a você, quando Cristo morre e ressuscita. Independente do que eu sentir, independente do que você sentir, isto deve ser fato para mim e para você. Vocês sabem que muitas vezes nós, em função das crises que passam a nos envolver, emocionalmente falando, psicologicamente falando, passamos a questionar muitas coisas que a palavra de Deus ressalta, ensina. Sabem por quê? Porque nós, infelizmente, temos uma forte tendência de medirmos o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa fé, a partir da nossa experiência. Está aí um movimento, infelizmente, conhecido como pentecostal, que em sua maioria mede a fé a partir do que se vive, do que se experimenta, do que se sente, do que se pode ver, do que é
passivo de ser sentido. Infelizmente, nós vivemos em uma época onde não há a preocupação em olhar para as Escrituras como algo que tem a ver com a palavra de Deus e com algo que revela fatos que, independente da nossa visão, ocorreram, aconteceram, existiram. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo é a vitória histórica e irreversível sobre a morte, porque sem ela o pecado não fica mais pesado, ele continua no controle, no domínio. É o que destaca o verso 17. Primeiro Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é oca a nossa pregação e a nossa fé. Aí depois ele diz, verso 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Aqui Paulo aprofunda o argumento. Ele não para na inutilidade da fé, ele avança para a permanência do pecado. A expressão ainda permaneceis indica continuidade de estado, ou seja, sem a ressurreição, nada mudou objetivamente na condição espiritual do homem. O pecado continua reinando, a culpa continua ativa, a condenação continua de pé. Se não houve ressurreição, não houve mudança no estado original do homem. Isso significa que a ressurreição para Paulo não é um adorno doutrinário. Ela é a confirmação pública de que a obra expiatória de Cristo foi aceita e que o poder do pecado foi realmente quebrado, dizimado, vencido sobre todos aqueles que são chamados por Deus por meio do Espírito Santo a se encontrarem com Jesus e, por conseguinte, a viverem de acordo com o Evangelho. Assim sendo, Paulo está dizendo, em outras palavras, se a mudança de vida, pensando nos comportamentos, considerando muitos que conhecemos, é porque houve a ressurreição. É porque Jesus morreu e ressuscitou. Porque é impossível existir regeneração, metamorfose, transformação de vida, sem que Cristo tenha morrido e ressuscitado, porque é a obra de Cristo, isto é, a sua morte e ressurreição, aplicada pelo Espírito Santo em vidas, que faz com que vidas sejam transformadas, mudadas. Só há mudança de vida constatável, perceptível, evidenciável, porque Cristo um dia na história, isto é, no tempo e no espaço, morreu e ressuscitou a fim de cumprir as Escrituras. Vejam que Paulo diz isso explicitamente, e foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, de acordo com o que Deus havia determinado. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Foi como Deus havia determinado. Este é o significado da expressão segundo as Escrituras. Sabem por quê? Paulo diz isto para mostrar para nós que nós estamos vencendo o pecado todos os dias, porque não tem a ver conosco, tem a ver com o que Cristo fez por nós. Eu e você, que vivemos de acordo com o Evangelho, somos provas cabais, vivas, da ressurreição de Cristo. Vocês sabem que na história da igreja, muitos homens e mulheres morreram. Morreram.
decapitados, queimados por esta verdade. Isto só evidencia, isto só ratifica, só confirma, só reforça que de fato e de verdade Jesus havia morrido e ressuscitado, porque este povo, essa gente, não haveria de morrer por algo que não passava de um delírio, de uma psicose, de uma abstração dos discípulos e de muita gente. Muitos cristãos lançados no Coliseu Romano, devorados por feras como leões, touros que chifravam e matavam, foram mortos porque tinham convicção que a ressurreição de Cristo tinha a ver com fato, com algo que havia acontecido. A história da igreja é marcada pelo sangue de muitos que viviam subscrevendo por intermédio do que viviam no dia a dia, que Cristo havia pisado na terra, havia morrido, o Deus encarnado, mas ressuscitado. Nós precisamos entender que a ressurreição de Cristo é a vitória concedida a mim e a você, por meio do Espírito Santo, quando ela é aplicada em nossa vida, sob o domínio do pecado. Deixamos de ser escravos, marionetes do pecado. Quando Cristo morre e ressuscita, e no tempo e no espaço, isto que ocorreu no tempo e no espaço é aplicado no coração, na vida de todos que são de Deus. Portanto, quando a consciência acusar, a resposta final da sua fé não deve ser: eu preciso sentir paz, mas Cristo ressuscitou. Logo, minha esperança não deve estar em mim, mas na obra consumada e validada de Jesus. Quando você pecar contra Deus, contra o seu próximo, e a sua consciência te acusar, porque vai acusar, se você é de Deus, não busque paz emocional, psíquica, em discursos de um evangelho que tenha mais a ver com a psicologia moderna do que com o evangelho de Jesus. Busque o evangelho que diz: Cristo morreu e ressuscitou, pagou a sua dívida, então viva em paz, em o nome deste que deixou o sepulcro vazio, que venceu a morte. Descanse no que Cristo fez por você. Descanse na obra validada. Porque a ressurreição de Cristo é a validação de Deus da obra de Cristo na cruz. Quando Deus o ressuscita por meio do seu poder, quando Deus arranca Cristo em carne e osso do sepulcro, Deus está dizendo: estou validando o que você fez na cruz do Calvário. Eu estou, em outras palavras, aceitando o seu sacrifício. A dívida foi paga. Estou satisfeito. A minha justiça foi saciada. A ressurreição é a linguagem de Deus, é a comunicação de Deus sobre reconciliação, sobre justiça saciada do próprio Deus.
A ressurreição de Cristo é Deus confirmando ao mundo: eu aceito o sacrifício do meu unigênito por vós, em favor de vocês. A dívida foi paga. Então vivam em paz. Não a partir de vocês, mas a partir de Cristo que morreu e ressuscitou por vocês. Em terceiro e último lugar, a ressurreição de Cristo é a vitória histórica e irreversível sobre a morte, porque não é uma ideia que ajuda, é um fato que inaugura uma nova realidade. É um fato que inaugura uma nova realidade. Não é uma ideia que ajuda. Não é algo que vai fazer bem a mim e a você que vivemos com medo da morte. Não, de maneira nenhuma. É um fato que inaugura uma nova realidade. Verso 20. Inicia com uma conjunção adversativa. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Paulo diz isto a fim de mostrar a mim e a você, primeiramente, a estes irmãos desta igreja, que se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Ele foi o primeiro. Então, a ressurreição de todos, na consumação, não tem a ver com algo que não vai acontecer. Se a ressurreição de Cristo é historiável, é observável, é um fato, significa que a ressurreição de todos quanto estão hoje mortos, como de todos quantos vão morrer até a segunda vinda de Cristo, também há de ser um fato. Os saduceus estão errados quando dizem que não há ressurreição. Os filósofos gregos helênicos estão errados quando dizem que o corpo pouco importa para Deus, porque Deus vai trazer todos esses, isto é, os corpos de todos quantos estão mortos, de todos quantos vão morrer, à vida, mais uma vez. Depois de trabalhar com a hipótese negativa, se Cristo não ressuscitou, Paulo chega ao ponto decisivo no verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou, ou seja, Ele de fato ressuscitou. Nossa pregação não é oca, não é vazia, a nossa fé não é oca, não é vazia, porque Ele ressuscitou, Ele vive. Essa expressão é a virada do texto. Ela não é linguagem de simbolismo, mas de afirmação categórica, veemente. Ele está sendo veemente, ele está sendo categórico, ele não está aqui com dúvida, ele não está aqui com incerteza. Ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou, eu o vi. Eu sou testemunha, e tem aí mais de 500 pessoas espalhadas que viram a Cristo em carne e osso. O sepulcro de fato ficou vazio, a tumba estava vazia, não tinha corpo. Essa história de que os discípulos roubaram um corpo, criada pelos soldados do Sinédrio, é coisa do diabo, é coisa do inimigo, é coisa de Satanás. Porque Jesus ressuscitou. Ele vive. Além disso, Paulo chama de primícias. Essa expressão tem peso teológico profundo. As primícias, no contexto bíblico, eram a primeira parte da colheita e garantiam a vinda do restante. Por isso, o título do capítulo 15 na minha Bíblia, na sua Bíblia, é A Ressurreição de Cristo, penhor, garantia da nossa ressurreição. Isso significa que eu e você, nós não vamos
morrer sem um dia ressuscitarmos. Se nós morrermos neste tempo, nesse espaço que estamos hoje vivendo. Assim, precisamos entender que a morte não reina mais como soberana, absoluta. Ela foi vencida. E Paulo diz isso aí, no final do capítulo 15. Ele diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Verso 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu ferrão, o teu instrumento que atormentava? Acabou. Eu não temo mais a morte, porque morrer, diz ele em outra carta, em outro momento, para mim é Cristo. É estar com Cristo. É partir com Cristo. Então não vivam tendo medo de viverem nesta vida marcada pela morte. Porque o túmulo deixou de ser ponto final. O sepulcro deixou de ser ponto final. Os cemitérios que nós conhecemos deixaram de ser pontos finais. A história humana já não pode ser lida da mesma forma depois da manhã do primeiro dia da semana, do domingo. Os cemitérios ficaram em silêncio. Os sepulcros, as tumbas, deixaram de ser pontos finais. O primeiro dia da semana, isto é, o domingo, mudou a história humana. Porque o maior vilão do ser humano, isto é, a morte, de acordo com o apóstolo Paulo, foi vencido, foi derrotado, foi pisoteado. Isso significa que eu e você devemos olhar para o sofrimento de outro modo. A dor continua sendo dor, ainda mais a dor do luto. O luto continua sendo luto, portanto. As lágrimas continuam sendo lágrimas. O cristianismo não nega a dor ou sofrimento por razão da morte, mas ele afirma que a morte não é ponto final. A ressurreição não foi dada para anestesiar a alma diante da tragédia. Foi dada para declarar que até a tragédia suprema, a morte, foi invalidada pelo poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Por isso o cristão não vive como quem tenta apenas dar sentido à existência por conta própria. Ele vive à luz de um fato que redefine tudo. Cristo ressuscitou. Cristo vive. E se Cristo ressuscitou, então nem o sofrimento, nem a culpa, nem a morte tem mais a última palavra. Eu concluo dizendo a você que Paulo não deixa espaço para uma ressurreição meramente inspiradora. Em 1 Coríntios capítulo 15, a ressurreição é fundamento da fé, confirmação da justificação, derrota do pecado e início da nova criação. Assim sendo, a ressurreição não veio para massagear a alma ferida, veio para arrancar da morte o seu cetro, o seu aguilhão, o seu poder. Cristo ressuscitou. E porque ressuscitou, a fé não é vazia, o pecado não reina para sempre e a morte não manda mais. Então, eu e você devemos viver em o nome de Jesus, fundados, envolvidos, embebecidos por este fato. Cristo ressuscitou, Cristo vive, louvado seja Deus.
Abaixe sua cabeça. Converse mais uma vez com Deus em nome de Jesus. Deus amado, Deus santo, nós te louvamos. Nós te bendizemos, porque o Senhor, por intermédio do que Cristo fez por nós, nos arrancou de uma situação deplorável, moralmente, espiritualmente falando, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o seu santo nome. Cristo vive, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque nós, em Cristo, passamos a ter uma nova vida. E por isso estamos aqui. Ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus por tudo. Amém e amém. Eu quero convidar os presbíteros